Ora viva, boa tarde, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Governação aqui na Strong Live para analisarmos alguns pontos relevantes em relação àquilo que tem sido algumas decisões tomadas nos últimos dias sobre o governo. Vamos essencialmente hoje olhar para aquilo que foi a chegada do primeiro lote de vacinação contra a Covid-19, também agendamos a campanha agrícola 2020-2021 e igualmente esperamos analisar a situação da política da juventude que tem sido desenhada pelo governo do dia. E para analisarmos esses temas temos os nossos habituais convidados. O Emílio Navengo, em substituição ao Rengo, por razões de força maior, não está cá hoje. E temos o engenheiro Albertino Mourinho. Também o Sr. Muxanga, muito boa tarde por estar aqui. Obrigado pela presença para esta edição de Governação. E começo mesmo por saudar o Sr. Muxanga. Boa tarde, muito obrigado. Boa tarde, colegas. Boa tarde aos telespectadores. E boa tarde aos internautas e a todos aqueles que nos assistem neste momento. Exato, sou Albertino. Muito boa tarde a todos os telespectadores, aos internautas que estão neste momento em direto, portanto, na Strong Life TV. Eu vou tirar agora um bocado a máscara para facilitar a minha comunicação, mas depois voltarei a pôr. Então, eu quero saudar a todos que estão neste momento a sintonizar a Strong Life TV e desejar a todos uma excelente tarde. Emílio Navengo, é a primeira vez que está cá conosco. Exato, e permita-me antes saudar os meus colegas painelistas e a ti, moderador também, e de uma forma especial a todos que nos vê a partir de casa. E não deixaria também de, portanto, dar uma palavra de conforto à família do nosso saudoso Davis Bepo Simango, que portanto, partiu para a glória, que Deus o tenha, que Deus o receba. E também não vou deixar coisa de mandar o meu conforto, o meu abraço a todos os membros e simpatizantes do Movimento Democrático de Moçambique, MDM. Exato, já estás com o microfone ligado, vamos começar consigo mesmo. Moçambique recebeu ontem, na tarde de ontem, o primeiro lote de vacinas contra a Covid-19 doados pelo governo chinês, como resultante daquilo que foram os contactos que o governo tem vindo a fazer para efetivamente ter acesso a essa vacina e imunizar as pessoas. E a prioridade, segundo aquilo que foi determinado pelo governo, são os que estão na linha de frente de combate à Covid-19. Quais são as primeiras ilações que lança depois da chegada deste lote tão esperado? Bom, a expectativa é maior e, sobretudo, é um sentimento de felicidade e alívio ao mesmo tempo quando, como moçambicanos, tivemos o conhecimento que também o nosso país já muito precisávamos também, portanto, já foi contemplado, portanto, com a chegada dessas vacinas, e dizer que nós estamos felizes e a nossa expectativa é que haja um uso racional e que haja muita transparência na distribuição dessas vacinas e que, de facto, sejam as pessoas mesmo que portanto, o governo determinou que fossem as primeiras pessoas a receber. As ilações que eu posso tirar, de facto, é que é preciso que haja um plano que seja bastante transparente, ao nível do nosso governo, ao nível do nosso Estado, de modo que, portanto, que essas vacinas não caiam em mãos erradas, de modo que as vacinas, portanto, não sejam elas aplicadas a pessoas que, portanto, não foram indicadas. Nós temos visto muitos países, vou dar exemplo do nosso país, portanto, irmão que temos a irmandade através da língua, que é o Brasil. Temos visto muitas situações de desvios e venda dessa vacina, portanto, porque a tendência de cada um é aquela coisa de que quando eu, portanto, aplico essa vacina, automaticamente já estou imune, apesar que nós sabemos que a nossa natureza veio a mais uma vez a provar que o homem não está acima da natureza, porque o homem faz parte da própria natureza.
Portanto, como garantir essa transparência? Conforme dizia, como garantir essa transparência, evidentemente, fazer com que a vacina seja administrada às pessoas em função das prioridades definidas. Até aqui o que sabemos é que o primeiro grupo é de pessoal de saúde, são 65 mil médicos, enfermeiros, técnicos, todos que estão envolvidos em todo o setor de saúde do nosso país. Como garantir que efetivamente esta vacina seja administrada na primeira fase para esse grupo e se chegar um segundo lote, se temos informação de mais apoios que vão chegando no nosso país e que efetivamente essa vacina seja administrada em função às prioridades já definidas. A questão de fundo é esta, como garantir essa transparência? Bom, e é preciso perceber que o nosso país, quer dizer, portanto, o nosso Estado tem uma dificuldade na transparência da gestão da coisa pública. Sempre as coisas, em algum momento, quer dizer, portanto, nós acabamos muitas das vezes tendo conhecimento da informação, às vezes quando há vazamento da informação. Agora, aquilo que seriam, quer dizer, portanto, as medidas de modo que essa vacina chegasse mesmo, quer dizer, portanto, às mãos apropriadas, é aquilo que eu dizia, é preciso transparência. E essa transparência é preciso que se envolva, quer dizer, portanto, todos os setores e até em algum momento, quer dizer, portanto, as pessoas que estão lá taco a taco na base. É preciso, nós temos o nosso país, ele está estruturado, é preciso, quer dizer, portanto, as estruturas, as organizações, as instituições, quer dizer, portanto, que cuidam da gestão da coisa pública, quer dizer, portanto, estejam em frente da coisa e, sobretudo, é preciso também que os médicos, quer dizer, portanto, em algum momento sejam envolvidos e que essa informação, quer dizer, portanto, venha à tona. É preciso que o povo moçambicano saiba, quer dizer, portanto, que na província X temos tantos hospitais e que desses hospitais temos tanto pessoal médico que precisa dessa vacina e que isso torne-se público de modo que o próprio médico também tenha o conhecimento que eu estou incluído, quer dizer, portanto, nessa vacinação. O que vai acontecer, o que pode vir dificultar, é quando o nosso Estado simplesmente apresentar os números que, quer dizer, portanto, vamos vacinar 65 mil, quer dizer, portanto, pessoal da saúde, e depois, quando não indica-se exatamente lá na base, o médico que está lá, quer dizer, portanto, na linha da frente, ele não ter o conhecimento que eu estou incluso, quer dizer, portanto, nesse programa de vacinação, isso vai dificultar de modo que o próprio médico exija. Então, é aí onde eu falo da transparência, que há necessidade, quer dizer, portanto, que haja essa transparência, não somente que se envolva, quer dizer, portanto, os que estão, quer dizer, portanto, que não seja somente, quer dizer, vamos lá, ao nível da administração da saúde, do Ministério da Saúde, mas em algum momento, que tal também até mesmo a sociedade civil estivesse envolvida, quer dizer, portanto, nesse processo, de modo a ajudar, quer dizer, portanto, na gestão dessa vacina, na distribuição dessas vacinas. Aí é que poderia em algum momento haver, quer dizer, portanto, a transparência. Engenheiro Albertino, a Organização Mundial de Saúde já definiu aquilo que devem ser os princípios orientadores para a administração da vacina, olhando para os grupos prioritários. Estamos a falar do pessoal médico, pessoas com doenças crônicas e vulneráveis à hospitalização e óbitos em caso de infecção por Covid-19. No nosso caso, já temos o primeiro lote. A grande questão que se coloca neste momento é esta transparência para aquilo que vai ser o processo de administração da vacina. Está convicto de que poderá ser feito da melhor maneira possível? Pronto, ok. Não tenho, mais uma vez, obrigado. Eu não tenho razões para pensar o contrário. Estou em crer que realmente haverá toda a seriedade e transparência, portanto, na vacinação, acima de tudo, aqueles grupos, alvos definidos previamente pela Organização Mundial da Saúde, portanto, como enumerou, são as pessoas, digamos, primeiro é o pessoal médico. Porque é pessoal médico? Porque são as pessoas que assistem os doentes e pertence o grupo da linha da frente, o grupo dos vulneráveis, portanto, que se encontram na linha da frente. Depois temos os idosos, depois temos também os doentes crónicos e tal. Portanto, foi assim definido pela Organização Mundial da Saúde. O que eu acho é o seguinte, a garantia que nós podemos ter é, havendo transparência, havendo seriedade, comprometimento por parte das autoridades que administram estas questões de saúde, eu penso que se estes três elementos estiverem presentes, eu penso que sim, nós vamos ter uma vacinação, digamos, com sucesso e atendendo aquilo que são, portanto, que é a ordem previamente definida pela OMS. Certo. Sr. Mchanga, para aquilo que tem sido
no nosso país, quando se é algo do género, que efetivamente é para beneficiar as pessoas, já foram definidas de antemão, há sempre alguma dúvida que se levanta em relação àquilo efetivamente ao processo, à transparência, à justeza. Para este caso deste lote de vacina que nos chega da China, qual é a expectativa que tem em relação ao seu processo de administração? Primeiro quero agradecer a Deus pela proteção em vida que tem nos proporcionado e apresentar sentimentos de pesar às famílias que choram, à família Sitoy pelo perecimento da sua filha antes de ontem no Hospital Central de Maputo e outras tantas famílias que a partida dos seus entes queridos não nos chegou ao conhecimento em tempo útil. Aliás, também queremos apresentar sentidos pésamos pela partida do cronista Juma Yuba, que perdeu a vida ontem. Indo concretamente à questão que me colocas, é muito difícil dizer que este governo corrupto, que não tem respeito com os pobres, vai conseguir administrar a vacina conforme as orientações da Organização Mundial de Saúde. Primeiro, nós temos uma questão que as Nações Unidas definiram, o direito à vida e o direito à alimentação. Vai ver que assistência que os idosos têm a nível de saúde. Não tem nenhuma assistência. Se você tem um idoso que está de baixa no hospital e você não vai lá para lhe dar banho, ninguém lhe dá banho. Eu conheço alguém que morreu em casa, mas se calhar poderia ter escapado porque era cega. Então tinha que ir ao isolamento, na Polana Caniço. Quem havia de cuidar dela? Os filhos acabaram decidindo que vamos morrer com a mamãe em casa. E os médicos já autorizaram. A máxima é esta. Alguém está com Covid, está num estado muito deplorável, mas porque é cega, ninguém vai lhe acompanhar e o médico aconselhar que vale a pena mesmo, vão aproveitar. Que proveito que você tira de alguém que vai morrer na tua casa? Por que as casas mortuárias estão junto dos hospitais? É porque o local do nascimento e o local onde as pessoas devem perder a vida, se for morte de doença, tem de ser no hospital. Mas nós somos aconselhados a levar os nossos para aproveitar em casa. Por quê? Porque a administração hospitalar está um caos. Estou a vir agora do Hospital Central, ia fazer lá um exame. A médica que estava a me atender estava a vir bater a porta, dizer para estar atrasada, tem que ir agora à enfermaria de Covid, porque as situações estão a chamar. Estás a ver? Para dizer que é a mesma médica que está a atender a nós, está a correr para a enfermaria de Covid, lá para as 18, há de voltar de novo. Já imaginou isso? Em relação à população vulnerável, quem não é vulnerável em Moçambique? Covid já matou deputados, significa que os deputados são vulneráveis. Então, indo nesta linha de vulneráveis, deputados devem estar na primeira linha. Antigos membros do governo já morreram em Taimecas, que eram administradores do Conselho de Administração, já morreram em Patiguani, já morreram em Pelembe, já morreram comandantes do Exército. Quer dizer, a primeira grande questão que nós vamos ter é esta: quem não é vulnerável? Porque esta questão de dizer vulneráveis... Mas aqui olha-se para grupos prioritários. Estamos a falar do pessoal médico que tem que estar imunizado pessoal, para garantir com que haja uma assistência dos restantes. Não há problemas quanto ao pessoal de saúde. Não é problema para nós com o pessoal de saúde. Mas depois, são 65 mil funcionários. São 130 doses. Então, tem 200 mil doses. As 70 mil doses que ficam vão para quem? As 100 mil que estão a chegar vão para quem? Depois, a outra questão é que estas vacinas provenientes da China e da Índia são polêmicas. Alguns países desprezam essas vacinas. Então, quem vai merecer a vacina da Índia e quem vai merecer a vacina da China? Então, há um debate aqui muito sério. Segunda questão, aliás, que é terceira. Eu sou vacinado porque sou deputado. E a minha esposa? Os meus filhos? Os meus dependentes? Como é que ficam? Este país é um país onde há o vício de que se o pai é ministro, até o empregado tem de ter passaporte diplomático. O sobrinho do sobrinho, a cunhada, até os amantes. Quer dizer, é aqui onde vai começar a questão. Só espero, sinceramente, que as vacinas não vão parar no privado.
Porque agora estamos a ter problemas. Consta que os testes que estão a ser feitos no Sistema Nacional de Saúde, alguns lotes não têm qualidade. Há pessoas que fizeram teste no Sistema Nacional de Saúde, foram tidos como negativos e foram para o privado e foram acusar positivo. Acusaram positivo na altura em que já não havia nada a fazer. 2 deles morreram em Gaza, um engenheiro e uma presidente do Conselho Municipal. O que é que está a acontecer? Será que desta vez, que é a vez da vacina, as coisas estarão corretamente encaminhadas? A outra situação, nós temos uma camada de pessoas que quando o Ministério de Saúde quer, diz que são ovos de ouro. Sem eles não podem fazer nada. Que são os dadores de sangue. Os dadores de sangue vão para aquele lista. Estão na lista do pessoal de saúde, porque apoiam a saúde dando sangue, porque sangue não se compra. Ou estão no grupo dos vulneráveis. Pelo que estou a ver, não estão, porque eles nem são velhos, nem têm doenças crônicas, porque quem tem doença crônica não pode doar sangue. Então, este grupo de pessoas é deitado fora. E é um grupo muito importante. É um grupo que está a salvar muitas vidas. É um grupo que, sem o seu envolvimento, muita gente, apesar de não morrer de Covid, vai morrer de anemia e outras doenças. O Ministério da Saúde deverá apresentar brevemente o plano de vacinação, mas a questão de fundo que se coloca efetivamente é esta, de garantir a transparência e a justeza na administração das vacinas. O que é fundamental, Sr. Mushanga, para fecharmos este ponto, para que haja transparência neste processo? Nós já tínhamos chamado a atenção. O plano de vacinação já deveria ter existido há muito tempo. Não pudesse esperar que as vacinas chegassem para poder fazer o plano de vacinação. O plano de vacinação já devia existir. Sob o risco das vacinas até apodrecerem e algumas pessoas morrerem sem terem sido vacinadas. Da mesma maneira que o tanque de oxigênio chegou a uma semana, pessoas continuam a morrer, não há nada, não há oxigênio que está a ser canalizado, não há tanque montado. Aquilo foi um espetáculo gratuito que quiseram nos mostrar. Razão pela qual a própria televisão de Moçambique acabou de envergonhar. Nesta recepção das vacinas, a própria televisão acabou zangando, quer dizer, os instrumentos zangaram e dificultaram a passagem da mensagem do primeiro-ministro. Como diz, o senhor é mafioso, não pode continuar a mafiar usando o nosso canal. Quer dizer, nós precisamos de nos reconciliar. O que eu tenho em mente é que para o pessoal de saúde não há problemas. Eles são prioridade das prioridades. Mas qual pessoal de saúde? Do sistema privado ou do sistema público? Os tais privados que andam a cobrar-nos milhões. Este é o segundo ponto que iríamos tocar, mas a questão que ficou clara é que é para o Sistema Nacional de Saúde. Agora, mesmo partindo para esta questão do setor privado, o que temos vindo a testemunhar desde que esta pandemia invadiu o nosso país é que não houve provavelmente um plano de atuação entre o Sistema Nacional de Saúde e as entidades privadas. E o que, segundo informações, é que as entidades privadas parece estarem a aplicar preços que não facilitam para qualquer indivíduo aderir aos serviços. E estamos agora neste momento em que há chegada de apoios, digamos, de vacinação contra a Covid-19. O que é que se pode esperar, começo por si, Emílio, em relação a este ponto, daquilo que tem que ser a cooperação entre o setor privado e o Sistema Nacional de Saúde? Como é que olha para aquilo que tem sido o papel do setor privado no combate à Covid-19? Estamos a falar de situação de pacientes que precisam ser internados porque o Sistema Nacional de Saúde está subcarregado. Até que ponto o setor privado tem estado a colaborar nesta luta contra a pandemia? E antes de tocar nesse ponto, permita-me só voltar, quer dizer, portanto, no ponto anterior, e dizer que quanto o que dizia o colega aqui, Mushanga, sobre os doadores, exemplo de sangue, eu acho que, quer dizer, portanto, essa pergunta por mim
não faz muito sentido, quer dizer, portanto, tendo em conta que quem vai para doar sangue, quer dizer, portanto, tem um tempo determinado. Isso é que vai lá, só vai lá uma coisa de um dia. E deve ficar uma coisa de uns 90 dias ou mais que isso, para poder doar de novo. Então, se seguíssemos nessa linha, eu acho que não faria muito sentido, porque existem pessoas que, de facto, estão na linha da frente todo dia. Quem são, para além do pessoal de saúde, quem são as pessoas que vêm na segunda linha? Imagina que o senhor fosse ministro da Saúde. Diga-nos. Temos os idosos, temos pessoas doentes, doenças crônicas. Desculpa, eu estou a te perguntar uma coisa muito simples. Deixemos os idosos, porque eu sei que Não, idosos... perguntaste que deixemos o pessoal Estou da saúde. a dizer, Então, os idosos, estás a falar de idosos, mas não há nenhum Exato. idoso Tudo que bem, anda são apanhando. questões estas que naturalmente vão ser dissipadas pelo Ministério da Saúde, provavelmente na altura que vai nos apresentar o plano de É vacinação, que o aí de próprio forma Ministério- clara vai nos dizer o que é que vai seguir depois do pessoal que está na linha de frente, que estamos a falar do pessoal de saúde. Mas indo concretamente a esta questão da cooperação entre o setor privado e o Sistema Nacional de Saúde, como é que tem visto o papel do setor privado para juntamente combater e ajudar também naquilo que tem sido as necessidades do país para travar essa epidemia? Bom, esse é um outro assunto que, no meu ponto de vista, eu acho que o governo, o executivo, acaba, quer dizer, portanto, nos tratando em algum momento como se fôssemos enteados, porque não faz muito sentido que, veja só, disse que, quer dizer, portanto, no setor privado, no sistema da saúde, são quase 500 mil, meio milhão, para poder ter acesso a uma cama. Temos um exemplo, quer dizer, portanto, do nosso poeta saudoso, que há pouco tempo foi-se, Calando da Silva, quer dizer, portanto, uma das coisas, a dificuldade que houve mesmo foi acesso à cama. E veja só, acabou perdendo a vida. Mas temos, ao mesmo tempo, dentro do nosso Estado, uma instituição que zela pela regularização, quer dizer, portanto, dos preços nas nossas instituições. Estamos a falar do INAI. O INAI, quer dizer, portanto, ele tem atuado nos nossos cidadãos comuns, em pequenas bancas, barracas, vamos a Zimpeto, por aí, quando há especulações de preço. Eu acho que, em algum momento também, deveria se fazer sentir, quer dizer, portanto, INAI no setor privado. Caso ela não tenha competências, quer dizer, portanto, de atuar no setor privado, ao nível do nosso Estado, eu acredito que existem instrumentos legais, de modo quer dizer, portanto, coloquem numa balança que seja justa, de modo que até mesmo o cidadão comum pacato tenha acesso a uma cama, sem recorrer, quer dizer, portanto, a esses valores, quer dizer, portanto, que são bastante altos. Veja só, quer dizer, portanto, uma coisa, temos o Instituto, quer dizer, portanto, de Ação Social. Em algum momento é aí onde deveria, quer dizer, portanto, intervir, porque em algum momento vamos dizer que isso acaba sendo uma injustiça, não faz sentido 500 mil de meticais, quer dizer, portanto, para ter acesso, e tendo em conta que o setor privado, quer dizer, portanto, da saúde, estamos a dizer que a nossa Constituição, em algum momento, não só a nossa Constituição, os direitos humanos dizem que, portanto, uma das coisas é o direito à vida. Mas quando nós temos instituições dentro do nosso país, que em algum momento também têm a obrigação do, quer dizer, portanto, zelar nesse âmbito social, nesse âmbito de ajuda à população, porque, quer dizer, portanto, os setores privados, as nossas clínicas privadas, os hospitais privados, não devem estar no nosso país simplesmente para fazer negócio. É preciso também que tenham esse setor, quer dizer, portanto, social, de ajuda. E onde é que está, quer dizer, portanto, o nosso governo quando aplica-se esses preços? Quantas pessoas em Moçambique, quer dizer, portanto, acima de 29 milhões de habitantes têm acesso a esses hospitais? E onde é que estão localizados esses hospitais? É preciso que se faça essa pergunta também. A maior parte, 90% desses hospitais privados estão onde? Na capital do país. O que é que nós estamos a dizer? Estamos a dizer que somente, quer dizer, portanto, só tem acesso a um hospital privado, só tem garantia, quer dizer, portanto, de uma cama de gás, aquele que está na capital do país. E isso, quer dizer, portanto, no meu ponto de vista, isso é que faz com que nós, o povo moçambicano, acabamos nos sentindo, sim, quer dizer, portanto, enteados, quer dizer, portanto, desse executivo, desse governo, que, no meu ponto de vista, não olha, quer dizer, portanto, a fundo, a base, aquilo que deveriam ser os direitos e a proteção social e não somente também a própria saúde do povo moçambicano. É preciso que haja, quer dizer, portanto, uma balança justa, é preciso que o governo venha e intervenha nesse tipo de situações.
Engenheiro Albertino, o Emílio já avançava ali que, da mesma forma que insiste a Inspeção Nacional de Atividades Econômicas, que vai colocando as margens máximas e mínimas de lucro no mercado, é preciso que haja também regulamentação aqui sobre a atuação do setor privado para a questão de saúde. Como é que se justifica que se cobre R$500 milhões de meticais para alguém que precisa de uma cama porque está efetivamente numa situação de vida ou morte? Pronto, muito obrigado. Eu queria primeiro dizer o seguinte, dizer que de facto os preços praticados, portanto, pelas clínicas privadas, pelo hospital privado, estão exageradamente exacerbadas. Primeira questão, eu só queria corrigir aqui o meu colega, os hospitais privados ou clínicas privadas não existem só em Maputo, existem um pouco por todo o país, temos em Pemba, temos em Tete, temos, portanto, as clínicas privadas. O que eu acho aqui é chamado, perdão, eu só queria dizer que em nenhum momento eu disse que somente na capital é que tem. O que eu disse é que acima de 90% das dos ninguém é obrigado, o governo não pode obrigar um privado a ir, por exemplo, construir um hotel de 5 estrelas no sítio onde ele acha que não há mercado para ele. Pronto, não, mas o que eu queria dizer, olha, desculpe se eu entendi de mal, mas eu tinha percebido que estava a limitar apenas Maputo como tendo, portanto, serviços privados de saúde. Mas existe um pouco por todo o país, primeiro. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, os preços estão extremamente exagerados e isto faz com que apenas uma fasquia da população, eu digo aqueles que são pessoas mais abastadas, que podem beneficiar, portanto, da assistência médica nesses hospitais. O que eu acho, nesta altura de Covid, é tempo para o órgão regulador, o que é do Ministério de Saúde, e talvez também já agora a INAI, poderem intervir sobre essas questões, tendo em conta que vivemos uma pandemia que está a matar, é uma pandemia que deixa dessossegado todo mundo, e eu penso que aqui devia haver, de facto, um meio termo entre, portanto, o setor público e privado, um género de parceria. Uma das questões que eu ia adiantar aqui em jeito de recomendação seria, portanto, que se é que o que faz encarecer, portanto, os custos nos hospitais privados são, portanto, os tais testes e os mais reagentes que eu sei que são caros, mas não é só, mas há problemas também com os impostos. É tempo do governo, eu penso, que tomar uma decisão, digamos, que seria muito popular, no sentido de baixar, se não mesmo isentar, tendo em conta agora, neste período em que estamos a combater contra esta pandemia, de formas a tornar mais acessível não só o hospital público, mas também os hospitais privados. Porque eu penso que os preços que estão sendo praticados e as condições para o ingresso para o hospital privado são muito proibitivos para a maior parte, maior fasquia da nossa população. Então eu penso que é tempo agora de o nosso governo intervir neste sentido. Portanto, haver uma parceria público e privado, mas no sentido de bonificar e criar condições de acessibilidade, portanto, também para médias classes e quiçá também para a classe mais baixa. Penso que assim estaríamos já a humanizarmos mais o sistema de saúde. Portanto, este é o meu parecer. É verdade que as entidades privadas têm o fim último lucro, mas estamos a falar aqui de algo que é sensível, que é a vida, e isto está a alarmar o mundo inteiro. É possível encontrar aqui um ponto de equilíbrio, de modo que os preços, para quem está efetivamente numa situação de vida ou morte, não fique entregue à sua sorte, porque não tem esses valores cobrados pelas clínicas, uma vez que ao nível do Sistema Nacional de Saúde não há capacidade para responder a esta procura pelos hospitais. Bom, eu não sei quantas camas o setor privado tem para combater o Covid. O que é que tem de melhor o hospital privado que o hospital do Estado não tem? O que é que move as pessoas, funcionários do Estado, incluindo governantes e deputados, a deixarem de fazer consulta no hospital do povo que juraram servir, no mínimo, no Hospital Central do Maputo, onde tem uma clínica especial, no Hospital Militar, onde tem uma enfermaria especial, e passam a vida a ir para o ICOR, passam a ir à clínica da Samarchide, passam a vida a ir a 222, passam a vida a ir a... Depois vão lhe passar a fatura sobre Xanga por estar aqui a publicitar. Hospital privado. Não é problema. Porque eu penso que se o nosso Estado conseguir organizar o Sistema Nacional de Saúde, ninguém há de ir ao privado para isso ser especulado. Este é o básico. Vou lhe dar um exemplo. Por exemplo, todas as pessoas têm problema de psiquiatria.
Os privados, por que não fazem tratamento de psiquiatria? Por que não tem enfermaria de psiquiatria? Por que os privados não têm enfermarias para tratamento de tuberculose? Porque, apesar dos pesares, a nossa enfermaria de tuberculose tenta fazer o melhor. E porque é um tratamento que leva muito tempo, eles têm consciência de que muitas pessoas não vão conseguir receber, pagar por isso. Nunca se metem com as pessoas que têm tuberculose. Agora, há uma questão que eu acho que precisa de ser um pouco regulada aqui. Eu conheço clínicas que retem pessoas. A pessoa chegou à emergência, acaba lá 48 horas. Cobram-lhe 50, 60, 70 mil meticais. Depois dizem, pá, a tua situação aqui não pode ser resolvida. Tem que ir ao Hospital Central. Chega no Hospital Central porque eles já se aperceberam que a pessoa deve ter Covid. Já perdeu 48 horas na matola. Quando chega no Hospital Central, quanto tempo é que lhe resta de vida? Já não tem nada. Eu conheço pessoas que morreram. A entrada do Hospital Central, a entrada da ECOR, a entrada do Hospital Privado, porque atrasaram chegar aonde deviam ter chegado à primeira hora por causa desses charlatões dos hospitais privados. A mesma situação acontece com as farmácias. Eu queria chamar a atenção ao Estado moçambicano para tentar perceber onde é que tantas farmácias que nós temos vão buscar o medicamento que estão a vender. A mesma coisa acontece com as funerárias. Onde é que as funerárias, tantas que temos, trazem os caixões que vendem? E em função de cada caixão que vendem, que dizem que importaram, eu gostaria de ver o selo da entrada lá das alfândegas. São os tais que mandam cavar os caixões no cemitério e dizem que estão a importar. Estão a importar caixões quando mandam cavar no cemitério, segundo o que disse aquele miúdo. Isso ofendeu-me muito. As tantas farmácias que andam aqui são o mercado do medicamento que é roubado no Sistema Nacional de quê? De Saúde. Da mesma maneira que esses que andam a vender peças de viaturas são os que alimentam o mercado dos ladrões de viaturas. Países organizados não aceitam isso. Ninguém tem que vender carro em pedaços. Sobretudo sucata. Quem quer peça da sucata tem que ir desmontar na sucata. O carro está completo, está ali o carro de Somorinho, Toyota, sim senhor. Eu preciso de uma tampa de radiador, vou tirar lá. Não é apanhar um mundo de tampas e dar-se licença a esse tipo de gente. Para dizer que neste caso específico estamos a falar de luta contra a Covid, haverá aqui uma fragilidade da atuação? Estou a dizer que o nosso país está fragilizado em tudo. Não é no Covid que vão acertar, quando não acertam no comércio de viaturas, no controle de outro tipo de doenças, na regulação da distribuição de medicamentos e venda do próprio medicamento. Então, isto é um problema muito sério e serioso. Eu não estou a ver este governo sozinho, sem o envolvimento dos parceiros de cooperação, a conseguir controlar esta questão da nossa pandemia de HIV. Daqui a pouco has de ouvir dizer que algumas pessoas secretamente terão sido vacinadas, mas a partir das clínicas privadas. E você vai perguntar ao homem da clínica privada onde é que vai arranjar a vacina. Exato. São questões essas que naturalmente vamos abordar nas próximas edições, uma altura em que o governo espera a chegada de mais apoios para efetivamente conseguir abranger maior número de pessoas que estejam em situação de vulnerabilidade para a Covid-19. Agora, há uma questão que me escapou. Eu não sei se nos 65 mil funcionários de saúde o pessoal administrativo está contemplado ou não. Porque o ministro de Saúde criou um problema muito sério ao anular o primeiro decreto do Conselho de Ministros que dava subsídio de risco a todos. Este documento foi assinado em junho do ano passado. Em novembro deste ano, retiraram o pessoal administrativo. E o pessoal administrativo está a reclamar, todos fazem os mesmos corredores. É o pessoal administrativo que vende senhas, é o pessoal administrativo que direciona as pessoas. É o pessoal administrativo que atende as questões de informática. É o pessoal administrativo que atende uma e outra coisa.
e em algum momento até ajudam a carregar os próprios doentes quando a situação é precária. Aquelas senhoras atendentes que andam a dar alimentação, que estão lá dentro das enfermarias, o que é feito deles? Então, penso que também aqui é preciso que todas as pessoas que trabalham nas enfermarias, nos hospitais, não estou a falar da direção distrital, apesar das direções distritais até de mulheres estarem dentro dos hospitais, estou a falar das pessoas que lidam diretamente com o doente. Todos eles, independente de fazer a parte administrativa, parte do laboratório, parte da ambulância, todos eles devem ser vacinados, incluindo os coveiros e o pessoal que está na casa mortuária. Vamos fazer fé que, efetivamente, o governo, sobretudo o Ministério de Saúde, tome em conta estas ilações que estão sendo tiradas em relação a este processo de vacinação que vai brevemente iniciar no nosso país, conforme o dissemos, com a prioridade para o pessoal de saúde. Vamos avançar para o segundo ponto, que tem a ver com a campanha agrária 2020-2021. Está mais ou menos já no meio da época. Emílio, como é que olha para esta campanha? O governo recentemente apresentou projeções do aumento daquilo que será a produção agrícola para o ano, a época em curso, de 8%, crescimento de 8%. Há evidências, já há bases para efetivamente atingirmos aqui uma projeção como esta que foi lançada pelo Executivo. E falar desse assunto do setor agrário é meio complexo, tendo em conta, em primeiro lugar, estamos em Moçambique, temos o clima que nós temos, estamos propensos a várias calamidades, ciclones, quer dizer, portanto, várias situações, quer dizer, portanto, a natureza nos desafia, nós, quer dizer, portanto, a nos reinventarmos. É preciso também que, ao nível do setor agrário, saibamos nos reinventar, porque nós lidamos diretamente com o solo, lidamos diretamente, quer dizer, portanto, aliás, o pessoal da agricultura lida diretamente com a própria natureza. E, nesse âmbito, o que eu tenho a dizer, quer dizer, portanto, são projeções. E o Ministério da Agricultura é preciso percebermos que o que faz é que, quando lança a campanha, há uma projeção, há uma expectativa que tem até lá. Mas, entretanto, no nosso país, nós é preciso percebermos que a nossa política, muitas das vezes, tem sido de remediar, não de prevenir. Vejamos só, lançamos, quer dizer, portanto, esse programa Sustenta. E uma das coisas, uma das bases fundamentais de modo que a agricultura ela possa desenvolver, é preciso que tenha um sistema de irrigação. Não vimos, quer dizer, portanto, nesse programa de Sustenta, um projeto de reabilitação dos sistemas de antigo, quer dizer, portanto, abandonados pelo colônia, e de nova construção, quer dizer, portanto, de novos sistemas de irrigação. É preciso que haja isso. O segundo ponto, é preciso que nós não estejamos dependentes, quer dizer, portanto, de sementes melhoradas vindas de outros países. Nós aqui ao nível nacional não temos um laboratório, não temos algo consistente. O que nós temos, quer dizer, portanto, é o Instituto de Investigação Agrária, mas não existe um laboratório que possa produzir embriões e sementes que possam se adequar àquilo que é o clima do nosso país. É preciso que hajam esses pontos. E o terceiro ponto também é preciso que haja, quer dizer, portanto, pesticidas, ok? E adubos que possam, de facto, eles estejam combinados, quer dizer, portanto, aquilo que é o nosso sistema, quer dizer, portanto, edafoclimático. Enquanto isso não acontecer, o que vai acontecer serão projeções, mas de seguida nós teremos, quer dizer, portanto, essas situações de pragas, quer dizer, portanto, cheias, essas situações todas. Vejamos só uma coisa. Ao nível da zona centro, que nós sabemos que é propenso, quer dizer, portanto, a cheias de inundações, que estratégia é desenhada de modo que a nossa agricultura ela não seja, quer dizer, portanto, nós sabemos que a nossa agricultura é de cabo curto, é rudimentar, mas é preciso que estejamos em condições de termos técnicas iguais, quer dizer, portanto, vou falar da China, vou falar da Coreia do Sul, vou falar de Japão, que, quer dizer, portanto, eles estão propensos a isso, mas são eles que alimentam o arroz que nós comemos é chinês.
mas eles cultivam em zonas onde nós sabemos que tem ciclones, quer dizer, portanto, tem por aí vários tipos de catástrofes naturais, mas, quer dizer, portanto, eles produzem. Enquanto nós não desenvolvemos isso, o que eu direi é que nós estaremos simplesmente a remediar. Enquanto não desenhar-se estratégias, quer dizer, portanto, não a curto prazo, mas a médio e longo prazo, estaremos na mesma situação. Veja só uma coisa, fala-se dessa produção, o escoamento dessa produção, como é que ela vai ser feita há pouco tempo com essas enchentes e os ciclones que nós tivemos? As vias de acesso elas foram danificadas. Uma das projeções que havia é que o amendoim, o feijão, na zona sul, iria ser abastecido, quer dizer, portanto, da zona norte, que é produzido na zona norte e centro. Mas nós sabemos que tivemos a situação que tivemos, vou dar exemplo, quer dizer, portanto, a ponte do Rio Save. Aconteceu o que aconteceu. Não vou falar do percurso do Rio Save, quer dizer, portanto, até Gondola, até chegar por aí em Shopping. Com essas chuvas, eu não imagino como é que está. Então, é preciso que, antes de se elencar, de se invocar, quer dizer, portanto, o setor agrário, é muito importante que o setor, quer dizer, portanto, da construção das obras públicas, venha em primeiro lugar, quer dizer, portanto, a minimizar, quer dizer, portanto, as vias de acesso, que venha a construir, quer dizer, portanto, diques para que tenhamos um sistema de irrigação que esteja em condições de facto, quer dizer, portanto, para o escoamento e o garante, quer dizer, portanto, de abastecimento desses produtos. Enquanto isso não acontecer, o que vai acontecer, o que nós vamos fazer simplesmente serão números, mais números, mas é preciso recordar que nós já tivemos o PROAGRE 1 e 2, que não sabemos em que situação é que ficou, nos anos 90. Tivemos o ProSavana, que quer dizer, portanto, foi bastante polêmico, que também não deu absolutamente nada. Nós tivemos o Fundo de Desenvolvimento Agrário, que, se eu não me engano, que quer dizer, portanto, acabou levando a Tina Titose. Cetina Titose, obrigado. As celas, ok? Foi um autêntico, quer dizer, portanto, festival de desvio de fundos, que iriam beneficiar, quer dizer, portanto, aquelas famílias que o dia a dia, de facto, lidam com a agricultura. Então, é preciso que se veja isso, mas, de facto, segue as projeções que se indicam, elas venham, quer dizer, portanto, a estar acima daquilo que são as expectativas de que, de facto, tenhamos um crescimento. Isso eu direi que estamos de parabéns, estariam de parabéns também, quer dizer, tanto acima dos 2.000 jovens que foram contratados como extensionistas, estariam de parabéns as mais de 2.000 ou 3.000 famílias, muitas famílias, quer dizer, portanto, que estão dentro, quer dizer, portanto, desse projeto sustenta. Engenheiro Albertini. Desculpa, há uma questão que ele colocou que eu gostaria de rematar. Falou aqui de 2.000 extensionistas. Esses 2.000 extensionistas foram formados aonde? Em matéria de agronomia? E o conhecimento que eu tenho, aquilo está dividido. Alguns são licenciados, engenheiros agrônomos, agropecuários, veterinários, mas a maior parte são técnicos médios. Formados de instituto, diga-me. Os técnicos médios foram formados no Instituto Agrário do Umbeluzi, Instituto Agrário, e quantos são? Porque eu tenho informação de quantas pessoas foram formadas em cada instituto. Há pessoas que têm 12ª classe, que foram a uma reciclagem e andam no campo, dizem que são extensionistas. A agricultura não é uma brincadeira. A agricultura é uma coisa séria. A agricultura, deixa-me explicar. Se nós queremos produzir, temos que parar de brincar as coisas. Temos que voltar às escolas básicas agrárias, onde os estudantes entram depois do ciclo primário, fazem o ciclo secundário a fazer a agricultura. Primeiro ano, segundo e terceiro. Passarem para o instituto e do instituto ir à universidade. Essas são pessoas que têm ligação com a chamba. Agora, pegar alguém que por destino não conseguiu lugar na universidade e disse que pode se adaptar na agronomia para ter um nível superior, daqui da cidade, formá-lo como engenheiro agrário, essa pessoa não vai ficar no choque.
Somos a esta altura vê-se os resultados do projeto piloto do Sustenta. Não há resultado. Na Zambésia, o ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural tem estado a falar sobre os resultados, razão pela qual fez já réplica pelo país todo. Não há fé nesses técnicos que estão envolvidos nessas atividades. É mentira, não há nada. Havia uma grande empresa lá de bananas, na Zona Norte. Desapareceu. Havia esta grande empresa de caju. Desapareceu. Nunca eles vão te dizer a verdade. Ele estava a falar de uma questão muito interessante aqui dos laboratórios. Eu acho que neste preciso momento nós não precisamos de laboratório. Porque os nossos solos são diferentes. A Suazilândia e a África do Sul têm laboratórios. Os solos da província de Maputo e uma parte da província de Gaza são iguais aos solos sul-africanos e os solos da Suazilândia. A mesma tecnologia e a mesma semente que se aplica na Suazilândia e África do Sul para produzirem mais ou menos 7, 8, 9, 10, 12 toneladas de milho por hectare, pode ser aplicada aqui e recebermos a mesma coisa. A Suazilândia não tem sistema de regadio, mas produz para o seu povo. Não importa a farinha, não importa milho. Manica e Sofala, as terras são iguais às terras do Zimbábue. O Zimbábue foi o grande produtor de cereais no país. Significa que se nós buscarmos a tecnologia, os instrumentos que o Zimbábue usa, podemos produzir naquela zona Tete e uma parte da Zambésia e Malawi. Produz mais do que nós. Porque, quer dizer, o único sítio onde eu nunca consegui comparar a maçaroca produzida é de Tanzânia, porque nunca vi maçaroca de Tanzânia. Mas pelo menos de Malawi, maçaroca já vi, é mais grande que a de Moçambique. De Zâmbia é mais grande que a de Moçambique. De Zimbábue é mais grande que a de Moçambique. Então, eu penso que nós temos essas mesmas condições, ao invés de pensarmos irmos ao Japão, irmos à Índia, irmos ao Vietnã. Sabe por quê? Nós temos no nosso ciclo chuvoso 4 meses. O nosso ciclo chuvoso começa seriamente em dezembro, janeiro, fevereiro, março, termina. Nos países de que ele estava a falar, o ciclo chuvoso são 8 meses. Portanto, tu não vais fazer comparação da produção de arroz no Vietnã, na Índia e na China, porque esses têm mais chuva. A chuva é mais abundante lá. É por causa disso que, para eles, o melhor cereal é o arroz, porque o arroz precisa de muita água. E em alguns sítios eles nem precisam de fazer regadios. É com chuva que eles conseguem produzir. Agora, o que nós temos que fazer? Vamos copiar coisas próximas, concentrar-nos com a nossa realidade e não tentarmos trazer coisas que estão muito longe. Emílio, volto para si, mas deixa-me primeiro dar a palavra ao engenheiro Mourinho. Faltam aqui pressupostos científicos para, por exemplo, efetivamente fazer valer, fazer acontecer esses projetos que já há anos vêm-se cantando. Acabamos falando do Sustenta, porque é o tal projeto brilhoso que o governo tem para este período 2020-2024. O que é que tem que ser feito para que efetivamente o Sustenta não seja mais uma falha de tantos programas que o governo já desenhou, engenheiro Mourinho? Pronto, olha, é assim, primeiro vamos analisar o que é que preconiza o projeto Sustenta. Portanto, o projeto Sustenta preconiza, acima de tudo, a produção de comida, portanto, gerar o agronegócios, portanto, não só comida, mas também, digamos, a criação, portanto, estamos a falar também da produção agropecuária, portanto, comida e também a produção de aves, produção de animais. Exatamente. A segunda linha de pensamento, portanto, é que o projeto Sustenta também pretende gerar aquilo que nós chamamos de cadeia de valores. E então vai também complementar com cadeia de valores vamos falar também de agroprocessamento, portanto, que está integrado na cadeia de valores, que é para trazer, portanto, para abranger uma fasquia muito maior da população que fique envolvida, portanto, neste grande projeto que é Sustenta. Mas o Sustenta traz consigo também alguns objetivos que eu considero que são extremamente estratégicos para o país, que é a redução da dependência alimentar. Nós estamos hoje muito dependentes, acima de tudo, principalmente daqueles produtos, digamos, da primeira ordem, estou a falar de primeiras necessidades, que vêm, portanto, são importados da vizinha África do Sul. Nós estamos completamente dependentes de tomate, repolho, alface,
e essas coisas. Então, com o projeto Sustenta, ao efetivar esse projeto, significa que vamos reduzir substancialmente a nossa dependência em relação a esse tipo de produtos. E depois tem outra componente muito importante, que é o seguinte: a produção intensiva de comida vai regular o preço no mercado. Então, penso que essas são as grandes linhas de orientação do projeto Sustenta. E que há indicadores a esta altura de que efetivamente Sustenta venha trazer esses resultados esperados para, pelo menos, o essencial não falte ao moçambicano? As projeções são muito boas, como eu disse, estão lá, os números estão lá. Principalmente eu queria dar destaque mais para a produção, portanto, de cereais, porque prevê-se, portanto, em 11% da produção de cereais, com destaque, portanto, para o milho. Portanto, estamos a falar em 250 mil toneladas de milho e de 40 mil toneladas de arroz. Isto destaca-se fundamentalmente isto. É verdade que isso são projeções. Se não houverem situações adversas, estou a falar problemas assim como ecológicos, né? Problemas atmosféricos e tal, que possa, digamos, comprometer as safras, portanto, agrícolas. Eu penso que sim, nós vamos ter um projeto, estamos agora perante um projeto muito bem desenhado, que quando der frutos, naturalmente vamos sair muito vitoriosos desse projeto, não tenho dúvidas. Emílio, só para dar continuidade àquilo que é o seu fim de raciocínio em relação a este Sustenta, há pressupostos científicos para que efetivamente este programa seja sustentável? Bom, antes permita-me dizer que é difícil porque não vejo nenhuma ciência, ok? O que está sendo feito, aquilo é um past copy de tantos outros projetos que já houveram. E ainda continua a mesma coisa. O meu colega, há pouco tempo, falava, quer dizer, portanto, da produção animal, de aves. O mês de dezembro, um frango vivo custava por aí 280 meticais. A ração subiu nesse momento. 50 quilos de ração, antigamente custava 1.600, 1.900 a 1.800. Mas agora já está 2.300. Uma subida acima, vamos lá, digamos, uma subida de 600 meticais, estaremos a dizer que uma subida quase de 30% a 40%. E nós estamos a dizer que não estamos a catapultar, estamos a promover. Qual é esse desenvolvimento que nós estamos a ver? É daí onde eu dizia que é preciso que a gente invista também nas infraestruturas. É preciso que tenhamos que executar sementes que adequem-se, portanto, ao nosso próprio solo. A maior parte das sementes, se não, digamos, 100% das nossas sementes, são importadas. Não são cá deste lado nacionais. Não sei se está a perceber. Nós deveríamos produzir a nossa própria ração. O que acontece é que os implementos, os insumos para a produção da ração, nós importamos, que é a soja, que é o milho. Tudo isso aí deveria ser produzido cá. E quando eu dava o exemplo, quer dizer, portanto, dos países asiáticos, eu não dizia que nós deveremos, quer dizer, portanto, nós devemos produzir arroz como a Índia, como a China, por aí em diante, como a Coreia do Sul. Eu dava exemplo de países que também sofrem, quer dizer, portanto, das mesmas calamidades naturais que nós sofremos. Mas, quer dizer, portanto, eles já acabaram adotando sistemas que fossem permissíveis ao seu relevo. E é daí onde eu dava exemplo desses países. Em nenhum momento eu disse que nós devemos produzir arroz como a China, usando as tecnologias que eles usam, porque eles têm um clima que eles têm, nós temos os nossos. É daí onde eu defendia que é preciso que nós tenhamos os nossos cientistas, os nossos investigadores agrários, que não dependessem simplesmente, quer dizer, portanto, de sementes, de alguns ensaios que vêm do Brasil ou que vêm da África do Sul. Olha, não sei se está a perceber. Agora, desculpa, eu só queria acrescentar uma questão, que é o seguinte: não se esqueçam que o governo projetou, portanto, fez a formação de 2.000 extensionistas. Justamente eu queria falar naquele aspecto que o meu colega aqui do painel falou. Naturalmente, estes extensionistas, dentre eles estão lá também engenheiros agrônomos, digamos assim. Portanto, isto é um grupo que vai aconselhar, portanto, aos centros de produção, moldes científicos de produção, portanto, dessas culturas todas.
Portanto, eles vão aplicar a ciência, portanto, de produção das tais oleaginosas, amêndoas e as tais sementes que vêm. O meu colega falou há pouco tempo que, por exemplo, nós importamos a ração e tudo, muito bem, mas olha, repare que as projeções indicam também para a produção de oleaginosas e leguminosas. Ao falarmos de oleaginosas, também estamos a falar da produção da soja, do algodão, portanto. E com a soja e o milho, nós vamos poder produzir, então, também ração internamente. Eu penso que está tudo isto acotelado no famigerado programa Sustenta. Também prevê produção em métodos científicos. É por isso que temos extensionistas, temos agrónomos. Aliás, Moçambique também tem um instituto de investigação agronómica. Eu penso que estas instituições irão entrar em atuação, que é para nós podermos, em moldes científicos, termos grandes produções, portanto, de comida. Eu penso que é por aí. Eu só queria complementar isto. Desculpa, eu queria falar também um pouco. É assim, os chineses do projeto Wambao, em Xai-Xai, estão a produzir 9 toneladas de arroz por hectare. Os nossos colegas estão a negar a entregar machambas no Lipompo Norte. A produção máxima que tem por hectare são 4 hectares, são 4 toneladas por hectare. Nós nunca vamos atingir aquilo que nós pretendemos na prática, enquanto não nos aproximarmos a quem sabe e sabermos ter tecnologia. A melhor forma de nós aprendermos não é tirar pessoas daqui para a China, mas é trazer os chineses que sabem fazer para virem fazer aqui conosco, com esta nossa própria terra. O que nós precisamos fazer é trazer os sul-africanos que sabem fazer, dar condições para eles poderem fazer e nós aprendermos com eles. Há um Boer em Catuano que está a produzir toneladas e toneladas de tomate. Não há nenhum produtor moçambicano que já se comparou àquele Boer quando ele quer produzir. O que é que está a acontecer? Nós queremos manter a terra nas nossas mãos, quando nós não estamos a usar a terra. E nós precisamos de tirar isso da cabeça. Que eu nasci aqui os meus avós, porque se nós formos a investigar, o avô do seu avô também não nasceu ali. Então, esta aqui é a questão de fundo. Eu conheço muita gente, entre chineses e sul-africanos, que precisam de fazer agricultura empresarial, aqui, pelo menos nas províncias de Maputo, Gaza e Inhambane. Lamentavelmente, eles não têm espaço. E as machambas estão aí. Agora veio muita água de Nkomati. Nkomati está cheio de água, toda a planície. O pouco que via lá, abóbora, sei lá o que. Como é que você quer produzir cana-de-açúcar na margem do rio e você não faz dique? Depois destas cheias, estas enxurradas estão aqui na província de Maputo, vais para os terrenos de Nkomati de apanhar produção lá. Por quê? Porque eles têm tecnologia. Conseguiram imaginar que o rio, quando está a encher, chega aqui. Então, primeiro fizeram um dique para proteger as suas infraestruturas. Nós não temos tecnologia, não temos dinheiro e não temos juízo de deixar quem sabe fazer para vir nos ensinar a fazer aqui dentro do nosso próprio país. Este que é o grande calcanhar daquilo. Eu não posso ser sócio de alguém que vem de mãos a abanar pura e simplesmente porque é membro de uma organização social de um partido. É condição para eu ter licença, porque eu tenho que ter um sócio que é da UJM, da OMM, da Liga do Partido, sei lá o que. Os outros países já ultrapassaram isso. Então nós precisamos de mudar desse juízo e abrirmos as alas. Eu acredito que nós temos tudo para dar certo. Agora, aquele projeto do Sérgio Correia, teoricamente está pensado, mas na prática ninguém vai trazer nada com aquilo ali. A primeira grande solução, a grande questão é esta da Matanuska. A segunda é esta desta empresa de produção de caju. A terceira é aquela fábrica grande de cimentos que andava na Cala, sei lá o que, de óleos, sei lá o que. A quarta questão é esta é uma empresa aí. Esta empresa que agora está a criar barulho por causa da nova amêndoa. Macadâmia. As pessoas querem produzir macadâmia, não podem andar a arrancar terrenos das pessoas. Precisam de sensibilizar as pessoas para aquelas pessoas, em forma de cooperativa, produzirem o quê? A macadâmia. Não se pode admitir aquilo que a antiga governante foi fazer na marcha.
chegar a empurrar camponeses onde tinham o seu sustento, onde tinham suas residências, para ela se impor porque quer produzir macadâmia. Então, nós temos premissas erradas quanto à administração e ordenamento territorial sobre aquilo que nós pretendemos com o nosso país e com os nossos recursos. Emílio, nesta questão de produção agrícola, anualmente ou quase com frequência tem-se feito inquéritos de investigação agrária. O Presidente da República lançou em dezembro do ano passado. Qual é que deve ser a utilidade desses resultados que supostamente são trazidos dos campos de produção, dos maiores campos de produção? Até que ponto estes resultados são usados para fazer essas projeções em que hoje o governo fala de aumento em 8% da produção agrícola, tendo em conta aquilo que foi os resultados da campanha passada? Olha, o que deve acontecer ao nível da agricultura é que o nosso país deve deixar que a agricultura não seja feita pelos políticos. A agricultura é para os engenheiros e agrônomos, a agricultura é para os machambeiros, é para os agricultores. Esses é que devem fazer a agricultura. Não faz muito sentido, quer dizer, portanto, veja só esse projeto, aquilo que dizia aqui o meu colega, que teoricamente, politicamente está correto e é bonito. E por isso conseguiu-se o fundo e distribuiu-se, viu-se o que se viu. Há pouco tempo vi nos dos jornais que, ao nível de Nampula, ainda existem alguns agricultores que ainda não receberam os seus implementos, alfaias, tratores, por aí em diante. Ainda não receberam, até agora. Mas nós temos o conhecimento através da mídia que, quer dizer, portanto, ao nível de Nampula já está tudo ok. Então, isso é a tal política. Olhando do outro lado, eu discordo muito, nós entregamos a nossa terra aos chineses. A minha mãe, me sustentou, eu cheguei onde cheguei, a minha avó é através daquela machamba, através daquela terra. Esse país foi libertado por nós. Em nenhum momento deve ser entregar, quer dizer, portanto, a terra aos chineses para produzir arroz. Porque é preciso perceber uma coisa. Esse arroz que é produzido pelos chineses ali no Limpopo, ao nível de Xaixai, em alguns distritos, até mesmo no distrito de Majacase, há alguns, não são chineses, em Xaixai haviam indianos, não sei se esse projeto ainda continua ou não, da produção de arroz. Mas onde é que é vendido? Não sou eu que consumo aquele arroz. É produzido cá por chineses, mas levam, exportam, quem consome são eles lá na terra deles. Está a mentir. Desculpa, para aí, você está a mentir. Deixe-me falar. O problema é que queres falar vale sozinho. Com licença. Deixe-me falar, faz na favor. Avenida Vladimir, depois da Procuradoria-Geral da República, há um hotel chinês. Embaixo há uma loja que vende arroz Wambawa, de Xaixai. Aqui, nesta grande avenida que passa entre o Ministério do Trabalho, mais ou menos, e Guerra Popular. Meu caro, tens que me deixar falar. Não, eu estou a dizer onde se vende da Vladimir Lenin. Maputo, Moçambique não é Vladimir Lenin. Eu estou a falar da população. Estou a dar exemplo. No Xaixai, eu conheço 3 lojas que vendem arroz. Quais são essas Wambawa. lojas e quais são os distritos? Está a ver? Quais são as não lojas, é quais são os verdade o bairros? arroz que os chineses estão a produzir, estão a levar. O arroz é vendido aqui. E veja só que o meu colega... Não, deixe-me eu falar. O tempo é meu, então deixe-me me deixar falar. Não pode mentir. Não pode mentir. Deixe-me falar. Nós estamos a dizer que a machamba do avô dele tem que ser entregue aos chineses. Nós estamos a dizer... Então o senhor defende que a nossa terra seja agora usurpada pelos chineses. É isso que está a defender. Um arroz que, quer dizer, é produzido em Xaixai, o senhor está a defender que seja vendido ao nível de Maputo. E os gazenses, os que vivem em Xaixai, qual é o arroz que vão consumir? Não tem tecnologia para produzir nem sequer 4 hectares. É preciso deixar quem então é tem preciso entregarmos aos tecnologia chineses. Que seja ensinado então a minha mãe. Da mãe dele, para a mãe dele poder subir. Essa é a consciência que tem que ter. Já tentaram fazer isso com cana-de-açúcar. Não conseguiram. Agora chamaram os sul-africanos. Com tecnologia sul-africana, os moçambicanos também estão a produzir não é chamar o estrangeiro para vir produzir, é chamar o estrangeiro para que seja implementada essa tecnologia. Por isso que eu defendi você com tua mãe e tua avó estão a negar com terra. E tua mãe não tem tecnologia. Quantos hectares... É preciso que seja ensinada. Então o senhor defende que o colônia deveria ter continuado aqui a usurpar da nossa terra. Essa consciência de politizar... O senhor é estava a falar de politizar. Esta consciência de politizar foi exatamente a mesma que arrastou os melhores empresários que estavam neste país.
incluindo O que acontece é que o meu colega, estou a ver que está a vir com a ideologia antinacionalista. O senhor não defende, não tem orgulho da sua própria terra. O senhor está defendendo que a sua avó, a sua mãe seja levada à terra. É isso que o senhor está defendendo. Não quero nacionalismo de fome. O arroz, o milho que o senhor comeu, a chima que o senhor comeu, foi a sua mãe que cultivou. Exato. E agora está a defender que essa terra seja levada. Faz favor, não me envergonhe. E o senhor é um deputado, está na Assembleia da República, tem que defender a população. Mas não é isso que o senhor está a fazer. Está a defender que os chineses venham e roubem a nossa terra. O senhor, como deputado, não deveria fazer isso. Tinha que tomar uma postura, porque é um juramento que se fez com o povo moçambicano. Não pode ser. Constrói, onde constrói está autorizado. A única pessoa que chega, coloca contentor em qualquer sítio é o nigeriano. O chinês, onde abre loja, é porque foi autorizado. É que também não podemos monopolizar o debate. Não pode ser uma única pessoa a falar. Senhor, faz o debate. Ensina ele como é que nós comportamos aqui nesse debate. Ele não pode vir com teorias precárias dele. Se você está a perder, aceita que está a perder. O que eu estou a dizer é o seguinte, qual certo? Desculpa. O problema é que é falar sozinho, faz favor, deixa os outros também. Sintético. Vai para Matutuini, em Zitundo. Antes de chegar a Zitundo, começa ali de Salamanga. Percorre toda aquela baixa até Catuane. E vai ver quantas pessoas estão lá, estão a produzir o quê? Quando eu falo de chineses devem vir nos ensinar, não estou para arrancar uma chamba da mãe dele, porque a chamba da mãe dele nem são 10 hectares. Estavam lá os líbios para produzir arroz, não conseguiram por causa da situação que houve lá. Estão lá tratores a apodrecer. O que nós estamos a dizer, se há uma empresa chinesa, vietnamita, sul-africana, porque o dinheiro não tem imperialismo. Agora que chegaram vacinas, não fez esse discurso. Por que não defendeu-se no colonialismo para defender as vacinas, devolver as vacinas para os Sabe, não podemos monopolizar o espaço. Faz favor, vamos falar todo. Agora, se é uma única pessoa que só vai falar, depois terminamos com 5 mil. A última consideração é esta. Depois chegamos aí para então vamos falar todo. É o seguinte, moderador, faz favor. Não pode haver neocolonialismo quando é terra. E aceitar-se no colonialismo quando é vacina. Está a perceber, Sr. Mchanga? Engenheiro, últimas coisas. Muito rapidamente, estamos mesmo já a ser pressionados pelos colegas da emissão. Para terminar... Pronto, infelizmente nós não chegamos a cumprir com todos os pontos previstos, portanto, para este programa. Eu queria elaborar um pouco mais acerca da discussão que 30 segundos, mas só queria dizer o seguinte, nós somos um país, vivemos num país, num concerto das nações, e os países têm estabelecido cooperação. Não é normal nós chamarmos, portanto, um país que tem produção, digamos que tem produção, que tem sistemas de produção científicos, chamar a este país para cooperar, em termos de cooperação com Moçambique. Portanto, aquilo que o meu colega deputado esteve a falar, ele tem razão sim. Podemos chamar, sim senhora, grupos chineses ou zimbabuianos. Nós já tivemos aqui farmeiros zimbabuianos que estiveram em Manica a produzir em grandes moldes de comida e tudo. Isto não é problema nenhum. Isto não significa hipotecar a terra a eles, não. Eles vêm por um contrato, por um período de tempo, vêm, produzem moldes científicos e é benéfico para o país, é muito bom para o país. Não podemos olhar isto como uma prática anómala que possa pôr em causa a nossa soberania. Não, pronto. Obrigado. E só para terminar, eu quero agradecer bastante a atenção que os nossos telespectadores nos Olha, é o seguinte, exato, o estrangeiro que venha com a sua tecnologia e que faça a transferência aos moçambicanos e que não seja ele a ser beneficiado dessa tecnologia, não seja ele a implementar, a executar, a produzir, a colher e levar esse produto para a sua terra. Que venha nos ensine, nós vamos ficar com a nossa terra, vamos produzir com as nossas próprias mãos. Faz favor. Agora, as últimas considerações, mais uma vez, volto mais uma vez a dar força a todos os membros e simpatizantes do MDM, que haja muita força, porque, quer dizer, portanto, estamos nessa situação, mas vamos levantar, estamos cientes que o legado deixado pelo engenheiro Davis Mbempo Simango vai ser seguido e que tenho a certeza absoluta que todos os ensinamentos vão ser seguidos e muito obrigado. Mas só mais um detalhe, que faz favor,
que haja uma gestão do tempo de modo que todos nós possamos falar. Exatamente. Não vemos Queremos aqui ser para mais ouvir uma única sintéticos pessoa. nas próximas Ele edições. acabou de debate, eu tenho que Essa fechar. sintetização que A seja regra- para todos, Exatamente. não para nós os dois, uma única pessoa Exatamente. estar a A regra monopolizar. é- Exatamente. Ele Para foi terminar, O Sim, comunismo, exatamente. o comunismo já passou há muito Tudo tempo. bem, Emílio, vamos gerir nas próximas edições essa questão, mesmo para fechar Sumuxanga, para que a gente não saia daqui de forma Quem traz brusca. o comunismo é aquele que quer ficar com a terra, porque a mãe dele que criou com aquela terra, promovendo a pobreza para o povo moçambicano. Os tempos mudaram. Aquele tempo com a enxada de Cabo Curto, minha mãe conseguia produzir mandioca, amendoim, sei lá o que é machacasse. Já não é este. Castanha de caju que eu apanhava e comprava tudo o que eu queria. Hoje já não está a dar. Mafura que era vendida, a genuala, hoje já não é comprada. Portanto, nós temos que evoluir. Não podemos ter este nacionalismo exacerbado, de fome. Quando são vacinas, estamos de mãos abertas. Quando chamamos de tragam tecnologia, vão levar uma chama da minha avó. Quer dizer, que brincadeira é essa? Nós temos tanta terra rável para todos os moçambicanos e sobrar para darmos quem quer investir para o nosso benefício. E os chineses estão a trabalhar para o nosso benefício. Os sul-africanos estão a produzir cana-de-açúcar em Maragra, em Chinavane, em Maromeu. Quer dizer, Exato, não meus senhores, aprendem por quê? já não há tempo para mais. Obrigado, estimado telespectador, por ter nos acompanhado nesta edição. E quinta-feira voltamos às 15h30 a estar aqui para olharmos para os outros pontos que ficaram por detrás desta edição e também outras medidas que vão sendo tomadas pelo governo para este ano de 2021.